Poemas completos de Alberto Caeiro. Nós estamos na parte O Guardador de Rebanhos, 12º poema. Os pastores de Virgílio tocavam avenas e outras coisas, e cantavam de amor literariamente. Depois, eu nunca li Virgílio. Para que o havia eu de ler? Mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio, e a natureza é bela e antiga. Esse é o fim do poema. Vamos lá, algumas informações prévias antes da interpretação, né? Os pastores de Virgílio tocavam a vena. Lembra que a vena é um tipo de flauta antiga, né? Flauta ligado aos pastores. Bom, e aí nós precisamos falar um pouco sobre Virgílio. Lembre-se que Virgílio é considerado por muitos o maior poeta romano de todos os tempos. Alguns dizem que é Ovídio, mas por muitos é considerado o maior poeta romano de todos os tempos. E foi sendo considerado um dos grandes, e até hoje grandíssimo na literatura, né, até os dias atuais. Lembre-se que Dante, na Divina Comédia, quando ele escolheu alguém para guiá-lo pelo purgatório e pelo inferno, como o maior dos poetas, ele escolheu Virgílio, né? Bom, o Virgílio escreveu Eneida, que é uma epopeia, não é importante para os nossos propósitos aqui. O importante é que ele escreveu duas obras importantes, uma chamada Bucólicas ou Éclogas e outra chamadas Geórgicas. As bucólicas são o que a gente chama de estilo pastoril, né? E as geórgicas sobre a agricultura. Então, mas como assim um estilo pastoril, né? Não é qualquer pastor, é aquele pastor que guarda o seu rebanho e calmamente aproveita a vida. Ele toca a sua flauta, lembra dos seus amores, né? Lembre-se que até hoje, quando a gente fala uma paisagem bucólica, a gente imagina os passarinhos, um gramado, tudo em paz, a água corrente e assim por diante. É interessante o Alberto Caeiro estar falando de Virgílio porque ele é um guardador de rebanhos, então, em teoria, ele faz parte dessa tradição bucólica, né? Dessa tradição do Virgílio. Então, não é de se estranhar aqui no poema que os pastores de Virgílio tocassem avenas. Então, ele toca aquelas flautinhas, olham os passarinhos, tudo calmamente, e cantam os seus amores. Mas como que eles cantam os seus amores? Eles não cantam literalmente os seus amores, eles cantam literariamente os seus amores. A princípio você pode pensar, bom, os pastores de Virgílio são artistas, né? São escritores, são compositores de música, então por isso que eles cantam literariamente, eles cantam usando literatura. E aí a pergunta é, será? A resposta para esse será está no finalzinho do poema, mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio. Ou seja, os pastores de Virgílio não existem. Os pastores de Virgílio são uma mera criação literária de um poeta que talvez estava escrevendo sobre isso lá na cidade. Ele estava lá na cidade de Roma, com todos aqueles carros passando, as pessoas conversando na rua, não tinha nada de passarinho, de um campo florido, da água correndo, nada disso. Os pastores de Virgílio são mera criação de Virgílio. E repare, o eu lírico aqui chega a dizer que ele nunca leu Virgílio e nem se interessa por ler Virgílio. Então é mais ou menos assim, ó, me contaram que Virgílio fala sobre pastores, mas o que eu vou me interessar sobre... o que eu vou me interessar em pastores e esse ambiente bucólico? O que eu vou me interessar, o que me interessa, o que me chama, e aí é o último verso, né? A natureza é bela e antiga. Então, em vez de me trancar num quarto e ler sobre a natureza, eu vou simplesmente me entregar à natureza
diretamente, né? Eu não vou ter nenhum intermediário entre a minha percepção da natureza, a percepção dos passarinhos, do campo, etc., e eu mesmo, né? Então, a natureza é muito maior do que Virgílio, isso que está implicado aqui certamente, né? Bom, deixa eu ver, eu coloquei mais uma observação, deixa eu ver se eu tratei tudo o que eu queria falar e eu faço a releitura do poema. Então eu coloquei aqui no mínimo duas camadas, a do amor, a da literatura, que se faz sobre amor e que se mostra à amada o que se mostra aos outros, né? Então está lá o pastor sentindo amor, ele canta sobre este amor para sua amada, só que este mesmo canto e este mesmo pastor são criação de uma outra pessoa que é o Virgílio, né? Então talvez nós estejamos falando sobre camadas e camadas de intermediação, né? Mas a natureza é bela e é antiga. E não tem muita coisa para falar sobre a natureza não, porque senão o pastor aqui, né, o guardador de rebanhos, ele estaria fazendo a mesma coisa que os pastores de Virgílio. Então ele não vai fazer uma poesia descrevendo a natureza e esse estado idílico de coisas. Ele simplesmente fala, ó, a natureza é bela e antiga. Quase como se ele nos dissesse assim, olha, você quer prova disso? Vai, fecha esse livro aqui e vai ver a natureza, vai experienciar a natureza em primeira mão. Então, quase que ele nos convida a dizer assim, depois, eu nunca li Alberto Caeiro, para que havia eu de ler? Então vamos lá, uma releitura antes de a gente terminar. Os pastores de Virgílio tocam avenas e outras coisas. E cantavam, os pastores de Virgílio tocavam avenas e outras coisas. E cantavam de amor literariamente. Depois, eu nunca li Virgílio. Para que o havia eu de ler? Mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio. E a natureza é bela e antiga.